Vivemos em uma sociedade onde tudo muda muito rápido. Não parece, mas muitas situações que com o avanço atuais parecem imagináveis. Era bastante comum não muito tempo atrás. Portanto, muitos hábitos do passado causam espanto tanto aos mais novos quanto às pessoas que não se lembram mais desses hábitos. Por isso, confira 10 coisas que a população faz regularmente que nos dias de hoje não cai tão bem ou até mesmo ia ser considerado ilegal. Gaiola para bebês ao ar livre. Parece bastante absurdo, porém famílias do Reino Unido tinham o hábito de colocar crianças em gaiolas na década de 1930. A ideia veio de uma pediatra, Luther, e é visada a permitir que os bebês conseguissem pegar um ar fresco enquanto as mães ou os pais estivessem ocupados. Essa ideia surgiu já que as cidades eram pouco arborizadas e com muita poluição. Por isso, a opção do pediatra que foi seguida pela população era mesmo pendurar os bebês do lado de fora da casa. Mesmo que fosse possível que a ação ajudasse as crianças, o risco de queda ou sequestro fizeram que as ações ficassem no passado. Fumar em avião. Essa talvez um dos hábitos que foram abandonados que talvez as pessoas mais se recordam. Apesar de algumas pessoas ainda acharem que isso poderia voltar a ser comum, o fato que é proibido fumar em aviões. Em uma reportagem da Folha de São Paulo, de 1997, é possível verificar que a proibição do fumo, inclusive apenas em voos durante menores horas, depois a proibição avançou para o que hoje é. Mesmo que hoje seja proibido fumar nos aviões, ainda é possível ver cinzeiros no banheiro, assentos em algumas aeronaves. Coleção de partes de corpos humanos. Nos dias atuais, isso pode parecer um maior absurdo, mas as pessoas colecionavam partes do corpo humano para uma espécie de demonstração de um triunfo. Esse hobby macabro foi bastante comum durante o período das duas guerras mundiais. Isso porque os soldados levaram crânios de inimigos derrotados, por exemplo, crianças enviadas pelos correios. Nos Estados Unidos, ao longo dos séculos, era possível transportar menores de idade através do correio. Dessa forma, era possível que crianças atravessassem os países com a supervisão de um funcionário da empresa. O negócio se tornou bastante positivo para quem tinha tutela dos pequenos, pois o custo era menor se comparado com uma passagem de avião. Segundo os registros históricos, custava centavos mandar uma criança de um lado para o outro do país. Porém, a prática começou a ser abandonada e hoje em dia é ilegal. Punições muito violentas. Ao longo da história, a humanidade elaborou várias punições das mais bizarras. Atualmente, com certo avanço da discussão sobre direitos humanos, esse tipo de punição é considerado extremamente inadequado em muitos lugares. Porém, em alguns países, como a Arábia Saudita, ainda existem punições violentas para a repressão. Tratamento com cocaína. Muitos acham que a cocaína sempre foi uma droga considerada extremamente danosa, mas nem sempre foi assim. Anteriormente, a substância era vista pela comunidade médica e científica como algo útil. Era fortemente divulgada como uma solução de dor de cabeça, tosse. Em alguns anúncios, utilizam imagens para indicar os produtos da base de cocaína. Hoje, esse tratamento foi descontinuado. Visita recreativa em hospitais psiquiátricos. Um dos ambientes mais bizarros do passado eram os hospitais psiquiátricos. Além dos tratamentos extremamente violentos, inclusive no Brasil, os locais também eram encarados como um local de recreação. Os hospitais cobravam uma espécie de entrada para os visitantes se divertirem com os doentes. Falta de higiene. Certamente existem pessoas que não cuidam bem da própria higiene, ainda nos dias de hoje. Porém, no passado, isso era muito comum. Durante o renascentismo, passou a se difundir a ideia equivocada que tomar um banho demais é prejudicial à saúde. Então, nessa época, as pessoas passaram a lavar apenas as mãos e o rosto para mascarar o mau cheiro. Zoológico humano. Essa é uma das passagens mais vergonhosas da história da humanidade. No auge da colonização europeia, na África, crianças e adultos eram levados de suas terras natais para países do velho continente. Assim eram expostos como se fosse uma espécie, algo que ainda bem foi descontinuado hoje em dia. Brinquedo radioativo. Na década de 1950, a radioatividade estava no centro das discussões com a atenção da Guerra Fria e com o fim da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, o fenômeno não era totalmente compreendido e os riscos eram poucos conhecidos. Por isso, brinquedos infantis com substâncias como urânio eram vendidos. Hoje em dia, isso seria impossível. Seria extremamente nocivo para a saúde das crianças e das famílias. E se você gostou desse vídeo,
quer mais vídeos como esse, se inscreva aí, ative o sininho e deixa aquele like.